Olá, eu sou o Art Marx e hoje neste vídeo a gente vai analisar a tendência do Bitcoin desta semana, ou seja, entre o dia 6 de abril de 2026 a 12 de abril de 2026. E para fazer isso a gente vai utilizar o Tarot como principal referencial para a gente saber para onde ele vai, porém as faixas de preço esperadas a gente vai utilizar o meu indicador, o CAR. Então bora lá para o vídeo. Tarô, qual será a natureza predominante do Bitcoin entre o dia 6 de abril de 2026 a 12 de abril de 2026? Bom, a natureza predominante é de alta, porque essa carta aqui é justamente o Rei de Ouros. Então, se a gente está esperando alguma coisa, a gente está esperando justamente a abundância, o sucesso, o equilíbrio, porque ele é o rei do dinheiro. Então, para essa semana, a gente tem que esperar alta. E, bom, no culto tinha justamente o 4 de ouros, que ele é um cara que está mega pegado ao dinheiro dele, como dá para ver aqui. Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso aqui? No geral, não, porque a carta que diz a natureza predominante é essa. Então, talvez tenha um pouco mais de uma semana de mais de cuidado, mais de zelo. Talvez, mas esse aqui é claramente alta. Esse aqui não tem discussão. Agora a gente vai para a pergunta mais importante. Tá. Esse rei de ouros tem força suficiente para mover o preço para a zona de tendência e fechar o candle do semanal no dia 12 de abril de 2026 dentro da zona de tendência? Hum. O 2 de espadas é uma coisa de indecisão, de não. Olha, pode até que. Eu não sei. É aquela coisa de. Olha, tem duas situações, mas justamente como a carta mostra aqui, que é uma mulher vendada, ela tá escondendo as emoções dela e ela não quer ver justamente o que ela tem que fazer, porque ela não tá conseguindo ver. Então ela não tá conseguindo ver, tá escondendo as emoções entre duas escolhas. Então, basicamente entre alto e baixo nesse contexto. Então, se ele vai ter força, aqui a gente tem o 3 de copas, que é alegria, celebração. Mas na minha opinião, como sabe, essa carta aqui de indecisão, me parece que ele vai ficar lateralizado, ou seja, uma indecisão lá na zona de tendência. Ele vai ficar ali acima? Não, ele vai ficar ali na borda. Então, diferente da semana passada, que ele deixou para atingir a zona de tendência no último dia, no último instante, talvez essa carta aqui ela indique que ele vai subir e vai lateralizar na zona de tendência. Agora que a gente já sabe o que esperar, o que a gente faz? A gente olha o indicador CAR para a gente investigar justamente isso que a gente acabou de ver com o tarô. Bom, para vocês terem uma referência, essa aqui é a natureza da semana, ou seja, é o Rei de Ouros. O Rei de Ouros, ele é um rei extremamente próspero, afinal ele é o rei do dinheiro, Rei de Ouros. Só que ele não traz muita volatilidade, ele traz estabilidade. Então o que a gente tem que esperar é uma semana de alta mais estável, o que é bom. Porém, tem um detalhe nessa história. A gente não pode esperar uma alta assim, que ia vir do nada, bum, e vai subir 10, 5, 15% de um dia para o outro. Não, vai ser tipo 3% ao longo da semana todinha. Vai ser uma alta boa. E no final lá do período, temos uma ótima alta, com estabilidade. Então, nesse contexto, seria justamente, em um cenário um pouquinho mais realista, essa linha laranja
que ia subir, aí depois dá uma quedinha, depois sobe mais um pouco e estabiliza lá em cima da linha de ruído. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade que a gente pode falar que é um pouquinho mais estável no sentido assim, ó. Mas por que eu tô colocando essa linha reta? Tá vendo aquela carta ali da mulher segurando duas espadas? Primeiro de tudo, ela tá segurando duas espadas porque ela não tá sabendo decidir entre duas decisões. Nesse caso, se vai subir ou se vai cair. Indecisão, lateralidade. Mas ela também tá escondendo o coração. Então, assim, ela não tá sabendo decidir, ela tá com a venda nos olhos também, dificultando justamente a tomar a decisão dela, porque ela não tá ela não tá vendo as coisas, mas ela tá escondendo as emoções. Se tivesse, por exemplo, ali aquela coisa assim mais volátil, aquela loucura, então ia ter uma alta queda, alta queda. Não, nesse contexto que eu vejo é um cenário um pouco mais calmo, de lateralidade, sem volatilidade. Porque existe a lateralidade com volatilidade e existe a lateralidade sem volatilidade. Nesse caso seria assim, ou seja, não cai nem muito e nem pouco. Fica basicamente a gente olha o gráfico a cada 6 horas e o preço está o mesmo. Seria mais ou menos isso, sabe? Uma coisa mais chata. Mas é o que eu espero. O que eu espero de fato é o candle do semanal vai ficar acima dos 71.400. Porque essa linha tracejada aqui indica o máximo que pode cair, na minha opinião. Porque é onde entra a zona de tendência de baixa. E se a gente está falando do rei de ouros, a gente não tem baixa. A gente só tem alta. Então seria justamente essa zona branca ali em cima, pelo menos uma zona mais segura assim, de variação. Que seria entre 66.700 a 71.400. Só que a gente está falando de alta, então tem que estar acima da zona de ruído. Porque a zona de ruído é a zona de lateralidade. E por conta desse fato, e por ser o Rei de Ouros, que ele é mais potente, que é justamente esse cara aqui, como eu tô confiando nesse cara, o que eu fiz? Fui lá na Polymarket, e vocês estão vendo bem ali, aquela compra ali que eu fiz, do Sim, a 25 centavos. Dá para ver mal aqui, mas são 25 centavos. Por quê? Que é justamente o preço que tá agora, na hora que eu estou gravando esse vídeo. Pelo motivo de, olha, aqui o retorno está 3 para 1, ou seja, eu estou riscando $5 para ganhar 15 de lucro. Então, nesse contexto aqui, vale um pouquinho a pena assumir esse risco aqui, que está acima justamente da zona de ruído, porque a zona de ruído é 71.400. E lá na Polymarket, eu estou apostando que vai estar acima dos 72 mil. Ou seja, uns $600 acima, eu estou assumindo um risco maior. Mas como tá 3 para 1, eu estou assumindo esse risco, de fato. Para mim, eu acho que compensa assumir. E além disso, tem uma outra ordem ali em aberto, que é no 68 mil, que eu estou justamente, eu coloquei uma ordem lá para comprar nos 50 centavos. Agora tá, o preço está bem acima, isso só vai ativar essa ordem se o preço cair. Por que eu coloquei no 68 mil? Porque a abertura do candle do semanal foi no 69 mil. E o problema dessa história é que a Polymarket, como vocês conseguem ver bem ali, vai de 2.000 em 2.000 dólares. Então, não dá para eu pegar 69 mil. Se desse para pegar de 1.000, eu colocaria no 69 mil. Mas não dá. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. E o que a gente tem hoje? Isso. Então, tudo bem. Faz parte da vida. E, obviamente, eu também comprei um pouco de Bitcoin. Porque como eu acredito que vai ser uma semana de alta, bom, vale a pena comprar Bitcoin, porque a gente está acreditando que vai subir. E basicamente foram essas decisões que eu fiz com base nesta carta e naquela carta ali de cima.
E, bom, por esse vídeo é isto. Ah, eu já ia esquecendo de comentar. Semana passada eu tinha acreditado que, e comentado justamente no vídeo, que ia ser uma semana de alta. E olha, por muito pouco eu ia errar. Assim, por quê? Porque ia ficar dentro da zona de ruído. A zona de ruído, como eu falei, é a zona de lateralidade, ou seja, toda essa região branca ali indica a zona de lateralidade. Se for ver, justamente onde está aquela seta ali, que ainda do semanal ele fechou um pouquinho acima da zona de ruído. Então foi uma semana de alta, de fato. Só que eu vou falar para vocês, isso foi 2 horas antes, 2 horas. A Polymarket tinha fechado as apostas, então falando das apostas que eu fiz na Polymarket, tive prejuízo? Tive. Porque as apostas da Polymarket, elas fecham mais ou menos 1 hora no horário de Brasília. Só que o candle do semanal, ele fecha às 21 horas no horário de Brasília. Então, o que aconteceu? Perdi dinheiro? Perdi. Porque isso aí, esse fechamento um pouquinho acima da zona de ruído, foi acontecer umas 2 horinhas antes. Tanto é que se eu vou colocar aqui por hora, olha só. O fechamento foi 1 hora antes do fechamento do semanal. 1 horinha antes. E ele começou até a dar uma subidinha aqui, como vocês conseguem ver ali. Vou até tirar esse aqui. Ó, ficou até um pouquinho mais estável. E depois ele foi lá e deu o pulo dele. Mas aí, paciência. Tanto é que tá bem aqui, ó. Bem ali da pontinha. Bem aqui, ó. Mas, tudo bem. Foi 1 hora antes? Foi. Mas aí a gente não chora pelo leite derramado. Então, por, por isso, a gente tem que aceitar que eu acertei no tempo, mas não no tempo da Polymarket, sim no tempo do Bitcoin. Mas, como eu falei, a gente não pode ficar chorando pelo leite derramado, eu já tô chorando demais. E, por esse vídeo é isto. E eu vejo vocês no próximo vídeo.